Código Penal, parte especial, título 1, dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, dos crimes contra a vida. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inciso 2, por motivo fútil. Inciso 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4, a traição, de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. Inciso 6, contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Inciso 8º, vetado. Pena para o feminicídio, reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: inciso 1, violência domiciliar e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3º, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4º, em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas nos incisos 1,
2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Do induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenar grupo ou rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, com enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra coisa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Do infanticídio. Artigo 123. Matar, sobre a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a agente não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevier a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Sobre o aborto necessário. Inciso 1º. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante.
Sobre o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é praticado de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Repetindo. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração de parto. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2, enfermidade incurável. Inciso 3º, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4º, deformidade permanente. Inciso 5º, aborto. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena: reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Inciso 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Sobre a violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena: detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 4º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12º. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau,
Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Do perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Sobre o perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de quem está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sobre o perigo para a vida ou a saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente. Repetindo, artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Sobre o abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoas que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Sobre o aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas nesse artigo aumenta-se de 1/3. Inciso 1º, se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2º, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3º, se a vítima é maior de 60 anos. Sobre a exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascidos para ocultar desonra própria, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, a pena, detenção de 2 a 6 anos. Da omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Condicionamento do atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial.
Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resultar morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sobre sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Sobre a rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Sobre a calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Da mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Da exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se, constituindo o fato imputado o crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Parágrafo 2º, ou inciso 2º, se o fato imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. Inciso 3º, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Da difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Da exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Da injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Inciso 2, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido.
Inciso 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Vetado. Sobre a exclusão do crime. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível, inciso 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Inciso 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Da retratação. Artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á se assim desejar ofendido pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, nos casos do artigo 144, parágrafo 2, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 desse Código, e mediante representação do ofendido nos casos do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6º dos crimes contra a liberdade individual, seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal, do constrangimento ilegal, artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem, na disposição deste artigo, inciso 1, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2, a coação exercida para impedir o suicídio. Da ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Do sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão de 1 a 3 anos.
Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3º. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4º. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5º, se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou de natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Da redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2º, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1, contra criança ou adolescente, inciso 2, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Do tráfico de pessoas. Parágrafo do tráfico de pessoas, artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso 2º, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Inciso 3º, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4º, adoção ilegal ou, inciso 5º, exploração sexual, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se, inciso 1º, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2º, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3º, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou, inciso 4º, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organizações criminosas. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio, artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma ou por 2 ou mais pessoas, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei 13.669 de 2019. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências.
Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende: inciso 1. Qualquer compartimento habitado. Inciso 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreendem na expressão casa. Inciso 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior. Inciso 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Da violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Da sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Da mesma pena incorre, inciso 1, quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. Da violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2º. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3º. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Inciso 4º. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4º e do parágrafo 3º. Da correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém sem justa causa divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa de R$300 mil a R$2.000 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Da violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão.
e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Da invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produzir, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática de conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o contrário, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão de terceiro a qualquer título dos dados ou informação obtidas. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra: inciso 1, presidente da República, governadores e prefeitos; inciso 2, presidente do Supremo Tribunal Federal; inciso 3º, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou, inciso 4º, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ação penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviço público.